A ansiedade, as pessoas acham que é excesso de futuro, realmente. Mas, na verdade, ela é excesso de previsão. Ou seja, você fica prevendo o que vai acontecer depois. Então, a criança tem uma prova, ou você tem uma reunião, e a ansiedade, ele te alerta. Então, ela vai falar para você, olha, você tem uma reunião amanhã, se prepara. E aí começam os pensamentos. Será que eu dou conta disso? Será que eu vou conseguir realmente? E começam os pensamentos. E quando você vê, você está cheio de sintomas físicos e emocionais. Inclusive não dormindo direito, não passando bem. Então, vou falar uma verdade que ninguém conta sobre a ansiedade. A ansiedade, ela não começa quando você percebe, mas ela começa quando você a ignora, naquele incômodo que você finge que não está vendo e que não te afetou, naquele suspiro mais forte que você achou que não era nada demais, naquela mensagem que você fica esperando do namorado, da namorada e que te travou e você respondeu como se estivesse bem, naquele pensamento que você empurrou para debaixo do tapete, naquele depois, eu lido com isso, quem nunca fez isso? Você não está surtando, você só está sobrecarregando, você está carregando coisas demais sozinho. E se eu errar? E se der certo? E se der errado? E se me julgarem? E se eu perder o controle? A ansiedade, ela é o nosso cérebro tentando prever o que ainda não existe. Então é como se você estivesse querendo prever algo que você não está de fato vivenciando. Então é o que eu falo muito para os meus pacientes. Existe o maior medo, que não é o medo do que é real. Eu tenho medo de uma cobra. A cobra entra e eu vou subir nas paredes, eu vou ficar com medo. Mas o problema não é a cobra. O problema são os nossos pensamentos. Será que ele gosta de mim mesmo? Será que ele me ama? Será que ela acha que eu sou masculino, que eu sou viril, que eu sou um cara legal? Todo mundo já passou por isso. Então, o que eu falo que não é excesso de futuro, é não saber lidar, sabe com o quê? Com a falta de controle. Nós queremos ter controle de tudo ao mesmo tempo. Tudo. A gente quer ter controle do filho, a gente quer ter controle no trabalho, a gente quer ter controle do que vai acontecer amanhã, só que a gente não tem nem o hoje. E aí a gente está pensando só no amanhã. Gente, eu vou explicar agora como o cérebro te entende, como o cérebro fala. Ou seja, as pessoas quando vão no consultório, elas me perguntam: ah, Marcela, mas o que eu sinto é falta de ar, é um aperto no peito, é uma angústia, é uma dor de cabeça, é tudo fervilhando ao mesmo tempo. E aí que no ponto que eu falo, você tem que parar para pensar o seguinte: a ansiedade, ela não é o sintoma, é você querer prever o que vai acontecer. Então, quando a gente tem uma coisa chamada amígdala, que dispara o medo em você. Quando a amígdala dispara, o córtex pré-frontal, gente, córtex pré-frontal é essa área aqui do cérebro, bem aqui na anterior. Ela regula os nossos comportamentos, ela regula a nossa emoção, ela regula a tomada de decisão. Então, quando a amígdala dispara, o córtex pré-frontal abaixa. E o que acontece?
a emoção sobressai ao lado racional. E é por isso que o sintoma físico vem. Por quê? Porque o cérebro, ele quer te proteger. Ele quer te proteger sempre. Então, eu vou tentar traduzir para vocês numa linguagem de celular, tá? O celular abre 50 abas. É igual assim, não é que ele travou, é que ele tá hiperfuncionando. Ele tá funcionando além do que devia. E quando isso acontece, ele tenta garantir o teu cérebro que você sobreviva a algo que não aconteceu. Então ele vai entrar em momento de fuga. Ele vai ficar passando para o corpo, porque o nosso corpo fala aquilo que a mente sente. Então, a gente começa a adoecer primeiro, eu sempre falo isso, na alma da gente. E o corpo, ele vai sempre responder. E como ele vai responder? Dores nas costas. Quem tem aí dor na coluna, levanta o dedo, dá um clique aí, comenta comigo. Oi! Meus pacientes entrando. Gente, o corpo, ele começa a retrair. Então você começa a ter dor na coluna, dor na cabeça, dor nos músculos. O corpo, ele tá dizendo, me proteja, gente, me proteja. Por quê? Porque eu tô pensando demais e eu tô tentando te proteger. Então, muitos aqui vão entender quando o cérebro dá um bloqueio. Você vai escrever, vai fazer uma prova, naquela hora ali, o que acontece? Gente, meu Deus, esqueci o que estava no conteúdo. Gente, você não esqueceu, não. É porque você ficou tão nervoso que o seu cérebro, para você não colapsar, ele para. E aí a gente esquece o óculos que tá no rosto e você fala, meu Deus, cadê meu óculos? Ele tá no nosso rosto. Eu, gente, já esqueci o óculos. Óculos não, controle remoto. Meu filho tá de prova porque ele tá aí me vendo. Eu esqueci o controle remoto no congelador. Foi controle remoto ou foi chave do carro? Foi chave do carro. Ó, esqueci de novo. Então, eu tava muito ansiosa nessa época e aí eu peguei e não sabia onde botei a chave. E eu não tenho problemas de memória. Quem são meus pacientes aí sabem que eu lembro de cada história, de cada hospital, de cada pessoa. Eu tenho pessoas de Portugal, tenho pessoas aqui do Rio de vários hospitais e eu sempre lembro das histórias. Então, meu problema não é a memória. Mas quando a gente está estressado, o cérebro ele sempre vai tentar te ajudar, tá? É quando você sente o seu estômago travar. O corpo ele quer economizar energia para uma possível fuga. Então por isso que o coração acelera, você sente um taquicardia, né? Você não está desregulado, você só está hiperfuncionando. Então eu vou fazer uma técnica com vocês que eu espero que vocês façam junto comigo, tá? Eu vou ensinar uma técnica para vocês perceberem que a gente pode sim controlar a ansiedade, não ela te controlar. Isso nunca deixem a ansiedade te controlar, senão você vai ficar sempre precisando daquele remédio que todo mundo conhece. Eu não vou dizer nomes, mas todo mundo conhece remédios e a gente fica dependente de remédio porque a gente não sabe lidar com aqui agora, tá? Então vamos lá, vamos fazer comigo? Vamos fechar as mãos, assim, tá? Solta o ar mais devagar ainda. Respira, solta. Relaxa o maxilar, isso é bem importante. Encosta a ponta dos dedos nas outras. E para.
Quando a gente fala para respirar, não é porque é mágico, é porque o seu cérebro entende que você está se acalmando e que aquilo que você está sentindo não é mais uma ameaça real. Então, o seu corpo manda uma mensagem para o cérebro quando você acalma. Eu faço isso até com criança quando vai fazer prova, de fazer que nem o Cristiano Ronaldo quando vai lá marcar um pênalti. Respira e fala, eu já fiz isso. Várias vezes eu já fiz esse gol. Várias vezes eu treinei. Então se acalma. E muitos meus pacientes falam, inclusive as crianças, que isso dá muito certo. Porque você se acalma naquele momento. Porque você está com medo de errar. E o problema é que erros acontecem. Você pode marcar 1000 pênaltis, mas se você estiver nervoso, você não vai marcar nenhum. Por isso que nós perdemos de 7-1 no jogo da Alemanha. Vocês sabem por quê? Alguém pode me dizer por quê? A gente era ruim, a gente não tinha técnica. Claro que a gente tinha muita técnica. Mas o que acontece com nós brasileiros? Os meninos vão entender muito bem isso. O que acontece? Ali estava uma torcida olhando para você, esperando mais de você. Você vai fazer gol? Não! Porque se tu tomar um, você vai ficar com medo. E aí você vai pausar. E aí dá um bloqueio, aí parece que você esqueceu tudo aquilo. Então, por isso que as técnicas que se fazem com jogadores é eles vivenciarem o treino mental também, e não só no campo. Para ele entender que vão acontecer situações ruins. Mas o problema é que o brasileiro é mais emocional. E o europeu, o americano, eles são muito mais racionais. Então, na hora, ele falou, pô, eu levei um gol, mas eu vou levantar. Eu vou lá fazer. Então, por isso que quando você estiver querendo desistir, não desista, não. Porque você tem força. E você tem muita força. Só que você tem medo do que os outros vão dizer. Eu tô numa live. Eu tô falando com várias pessoas que são pacientes mesmo, mas tem gente que eu não conheço. Vou ser julgada. E daí? Mas tenho certeza que alguém vai tocar. Alguém vai falar, poxa vida, é isso que eu sinto, eu só queria entender o que fazer. Então, essa técnica que eu mostrei para vocês de fechar as mãos e respirar é para você voltar para o aqui e agora. Porque na área temporal, os filósofos colocam isso, nós não temos o passado e não temos o futuro. Nós não tem o que fazer. A gente pode até pegar o passado e tentar ver o que nós erramos e tentar melhorar, mas a gente não pode ficar lá. E aí, se ficar preso ao futuro, você nunca vai viver o aqui e agora. E nós só temos hoje. Então, quando eu falo para um paciente, eu tô com você, e eu vou lembrar do que ele falou, é porque eu estou ali focada nele. E ele é importante para mim. Então, eu vou lembrar de tudo que ele fala. Isso para mim não é uma dificuldade. Por quê? Porque é meu foco. Eu gosto do que eu estou fazendo. Então, eu vou dar um exemplo bem clássico. Quando você está fazendo uma atividade física que você gosta, tem que fazer uma coreografia de dança, você não vai pensar que no problema da conta de luz, que teu namorado te traiu, que ele não respondeu aquelas 1000 mensagens que você mandou. Porque, gente, vocês fazem isso, tá? Eu tenho gente aqui que já mandou 60 mensagens pro namorado. Então, eu conheço vocês. Então, assim, quem nunca? Também já fiz, não 60, mas a gente faz. Quando você tá fazendo a dança, é óbvio que você não tá pensando nisso, porque você tem que botar teu corpo para dançar.
Então, o seu cérebro entende isso. Então, quando ele entende isso, o que ele faz? Ele começa a se acalmar. E por isso que a gente libera um monte de hormônio